no YouTube. O funcionamento da Secretaria da Igreja ocorre das 9 às 11 horas da manhã e das 12h30 às 17h30. Os dízimos e as ofertas também podem ser feitos por meio de depósito bancário identificado, Pix ou QR Code. Aleluia. Vem cá, Maico. O Maico vai compartilhar conosco uma palavra. Que o Senhor te abençoe, tá, querido? Amém, boa noite. Creio que muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece, como eu te disse, meu nome é Maicon. Já congrego aqui na comunidade El Shaddai. Esse ano vai fazer 7 anos que eu congrego aqui, para a honra e glória de Deus, né? Lidero uma célula, então, para a glória de Deus, né? Quem trouxe a Bíblia, o pessoal da projeção me ajude, por favor. Abra comigo lá em Juízes 2, no verso 8. Já vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aqui diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e, com isso, provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores, que tomaram os seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Vamos ter mais um momento de oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Amém, Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus, estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, Deus. E o que eu quero te pedir hoje, Deus, é para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Não permita com que saia da minha boca, Pai, palavras que venham de homens, mas, Espírito Santo, que o seu próprio Espírito fale aos nossos corações hoje, Deus. Eu oro aqui, Papai, por corações abertos e receptivos à sua palavra, Deus. Papai, nós queremos receber o confronto, mas também um conforto do Senhor nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, Deus, e cumpra o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Então, né, galera, o tema da minha palavra hoje é renúncia. Esse é o título da minha pregação. E eu decidi iniciar, né, a introdução dessa palavra com essa passagem de Juízes, porque eu creio que essa passagem ela pode nos ensinar muitas coisas, né? Aqui nessa passagem, para a gente contextualizar um pouco, encontra-se 2 gerações. Uma geração liderada por Josué, uma geração que foi uma geração que conheceu o Senhor, uma geração que conquistou grandes coisas, né? Moisés, ele havia libertado o povo de Israel. Após Moisés morrer, né, peregrinar 40 anos no deserto, ele passou o cajado, a liderança, né, daquele povo para Josué. E Josué, a missão de Josué daquela geração era de entrar na terra de Canaã e conquistar aquela terra, né? E foi assim que eles fizeram. A Bíblia nos conta, se você for ler uns capítulos para trás, né, o livro de Josué, conta tudo que Josué e aquela geração fez. Eles foram bem-sucedidos. De certa forma, eles não concluíram totalmente a sua missão, né, porque a Bíblia nos conta que eles deixaram de expulsar daquela terra muitos povos, e a ordem de Deus ela era clara, para que eles expulsassem todos aqueles povos, né? Então, essa geração havia já experimentado grandes milagres de Deus, haviam experimentado algumas coisas no deserto, essa geração já havia conquistado o que Deus tinha para eles. Essa geração já tinha vivido o propósito de Deus para a vida deles. Mas, cara, lendo esses versículos que eu acabei de ler, fica claro que o maior propósito daquela geração eles deixaram de cumprir, que foi de transmitir para a próxima geração o conhecimento de Deus. Porque fala que quando Josué, aquela geração, morreu, quando Josué, aquela geração, foi recolhida aos seus antepassados, né, a próxima geração, surgiu uma geração que não conhecia a Deus.
Ou seja, acima de conquistar aquela terra, né, a terra de Canaã, o propósito principal daquela geração era fazer com que a próxima geração conhecesse a Deus. E eles falharam nessa missão. Sabe, trazendo para os nossos dias, nós como cristãos, nós temos esse dever, sabe, essa obrigação de transmitir para as próximas gerações o conhecimento de quem Deus é. Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar conhecer a Deus para transmitir para as próximas gerações quem Deus é. Sabe, e aqui encontra-se, é um encontro de duas gerações, essa geração que em certa parte foi muito bem sucedida, mas no seu propósito principal, né, fracassou, e uma geração que não conhecia a Deus. Eu decidi iniciar essa reunião com essa passagem, porque na nossa rede de jovens, sabe, não somente aqui, mas na nossa geração, muitas vezes eu estou diante de duas gerações, assim como nessa passagem. Uma geração que já experimentou muitas coisas em Deus, uma geração que já está passando o seu cajado para nós, uma geração que viveu grandes coisas grandiosas em Deus, já cumpriram o seu propósito, né? Pessoas aqui hoje que já têm uma certa caminhada com Deus, mas por outro lado, está surgindo uma nova geração, sabe? E muitas vezes, diante dessa nova geração, eu tenho visto, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, uma geração um pouco fraca em Deus, uma geração que não conhece a Deus, uma geração que não se esforça em conhecer a Deus, sabe? E eu poderia muito bem subir, seria muito fácil, né? Eu subir aqui no púlpito e falar, nossa, então a culpa dessa geração não conhecer a Deus é do Elton, que não tem ensinado a gente, a culpa é do Hugo, que já está aqui há muito tempo, não está ensinando a gente direito. Seria muito fácil, né, eu falar isso. Mas meditando nesses versículos, Deus ele me levou a um novo entendimento dessa passagem. Muitas vezes ela é pregada dessa forma, sabe, como eu acabei de falar. Josué e sua geração errou em não transmitir quem Deus era para a próxima geração. Mas Deus ele falou muito forte no meu coração que a geração que havia surgido, ela também não se interessou em querer conhecer quem Deus era, sabe? E eu quero trazer isso para nós hoje. Essa geração que tem surgido, que eu me deparo com uma geração fraca em Deus, nós somos uma geração muito, como é que eu posso dizer assim, muito melindrosa, sabe? Qualquer coisinha a gente quer desistir da nossa fé, qualquer coisinha a gente quer abandonar o barco, abandonar a Deus, sabe? Eu me deparo com uma geração que não quer conhecer a Deus, não se interessa por isso, sabe? E às vezes você está pensando, mas o que isso tem a ver com renúncia, né? E para mim tem tudo a ver, porque as duas gerações, para que Deus continuasse sendo conhecida, elas precisavam renunciar a alguma coisa. Às vezes a geração que estava passando o cajado, a geração que viveu grandes coisas em Deus, talvez elas tinham que renunciar a algumas conquistas para parar um pouco e ensinar para a nova geração algo. Elas tinham que investir mais nisso, né? Ao invés de focar somente em conquistar as coisas em Deus. E existe também a geração, que no caso aqui se enquadra a nós jovens, né? Eu estou falando com vocês jovens aqui hoje, uma geração na qual nós nos enquadramos, uma geração que precisa renunciar ao seu orgulho, sabe, e chegar em pessoas como Elton, e chegar em pessoas como Hugo, e perguntar, como que eu conheço a Deus, o que eu posso fazer para me aproximar mais de Deus, sabe, e para isso exige renúncia da minha e da sua parte, porque não é fácil, sabe, nós como adolescentes, principalmente os adolescentes, né, tem muito disso de, nossa, eu já conheço tudo, eu sei de tudo, eu não preciso que ninguém fique me falando nada, eu já passei por essa fase, muitas vezes ainda passo por isso, acho que eu sei de tudo, acho que eu não preciso de ajuda, mas cara, nós precisamos renunciar primeiramente o nosso orgulho, para conhecer quem Deus é, amém? Abra comigo em outra passagem, lá em Lucas 14, no verso 33. Falando mais um pouco, né, sobre isso, da gente quebrar o nosso orgulho, né, e querer conhecer quem Deus é. Isso é tão importante, sabe? E nessa história que eu li de Josué, a geração que mais errou foi a geração que estava surgindo em não querer conhecer a Deus, porque eles eram maiores interessados, né? Como eu falei, a outra geração já tinha cumprido seu propósito, já tinha vivido grandes coisas em Deus, aquela geração já tinha sua salvação garantida. Os maiores interessados somos nós, sabe? Como eu falei, eu estou aqui diante de uma geração que já viveu grandes coisas em Deus, eles já têm a sua salvação garantida, já têm as suas coisas em Deus conquistadas, mas nós somos os maiores interessados, sabe? Nós precisamos ir atrás, amém? Lucas 14, 33 diz o seguinte, aqui é Jesus dizendo, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional.
diz o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Como eu falei, minha pregação hoje se resume a isso, sabe? A renúncia. Esse é o título da minha palavra. Se você sair hoje com isso no seu coração, sabe? Com a seguinte frase no seu coração: renuncie a tudo que você tem e siga Jesus, eu já vou sair daqui satisfeito, sabe? Nós precisamos disso. Guarde bem essa frase: renuncie a tudo que você tem e siga Jesus. Para a gente falar um pouco sobre renúncia, eu fui no dicionário, né? No Google. Ninguém usa dicionário hoje em dia, né? No Google, e pesquisei o significado do que é renúncia. E de acordo com o Google, renúncia é recusa ou rejeição de algo que se gosta muito. Ato pelo qual o indivíduo desiste voluntariamente de algo. Se abdicar de um objeto ou de algo muito importante. E por que falar disso, né, de renúncia hoje? Primeiro porque é algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos. Deus, Ele tem me impulsionado a isso, sabe, a renunciar coisas por causa dEle. E também porque é algo que já não é mais falado nos púlpitos, né? Você pega uma pregação na internet, dificilmente você vai achar um tema que fale sobre isso, sobre renúncia, sabe? Um tema que fale sobre você abrir mão das suas coisas. Talvez você mesmo, sabe, saiu da sua casa esperando ouvir um tipo de palavra diferente. Talvez você não queria ouvir alguém aqui falando que você tem que largar tudo por causa de Jesus, sabe? Mas, cara, isso é algo que precisa ser falado. Porque hoje em dia, sabe, existe um câncer no meio cristão que se chama hipergraça. Existem muitos pregadores, sabe, pregando somente a parte do amor, somente a parte de aceitação, somente que Deus é Pai, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa. Isso é verdade? Com certeza é verdade. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele nos acolhe, Deus, Ele nos perdoa, Deus, Ele nos aceita, sabe, Deus, Ele nos lava, nos limpa. Sim, existe essa parte. Mas isso, pregar só isso é um evangelho incompleto. O evangelho verdadeiro fala sobre renúncia. O verdadeiro evangelho é sobre renúncia. O convite de Jesus para mim e para você hoje, não é para a gente vir até Ele e viver uma vida tranquila. Jesus não nos chama para viver uma vida tranquila. Muito pelo contrário. Ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflição. Isso é algo que Ele nos assegurou. Então, nós vamos ter aflições. O convite de Jesus para mim e para você hoje é renunciar a tudo que nós temos e seguir a Ele. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu estou aqui hoje principalmente para dizer para você que esse é o convite de Jesus para mim e para você. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez nessa reunião, talvez você nunca ouviu, né, falar do Evangelho, e às vezes você esperava algo diferente, um convite diferente, mas eu estou aqui para te dizer que esse é o convite de Jesus. Negar a si mesmo, morrer para si mesmo e renunciar a tudo que você tem e seguir a Jesus. Amém? Abra comigo agora em Filipenses 3, no verso 7. Que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Aqui Paulo, né, que escreve essa carta para os filipenses, né, e aqui ele diz nesses versículos que ele deseja conhecer a Deus de duas formas. Primeiro é no poder da sua ressurreição, mas também na comunhão com os seus sofrimentos, né? O poder da ressurreição fala da parte fácil da vida cristã, da vida cristã.
fala da parte boa da vida cristã, fala daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida, fala do poder de Deus, as manifestações do poder de Deus, fala da graça de Deus, sabe? E nós precisamos crer e viver isso, sabe? Nós precisamos conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição, nós precisamos conhecer a Cristo através daquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Mas, cara, esse versículo não para por aqui. Ele continua falando que Paulo deseja conhecer a Jesus nos seus sofrimentos. E eu fico pensando tanto que isso é doido, sabe? Muitas vezes a gente se aproxima de alguém e enquanto está tudo bem, a gente está perto da pessoa. Quando a pessoa começa a sofrer, a gente já se afasta. Mas Paulo fala que não, eu quero conhecer Jesus quando estiver tudo bem, mas também quando estiver tudo mal, nos seus sofrimentos, eu quero continuar conhecendo a Jesus. Olha o tanto que isso é forte, sabe? E essa parte da comunhão com os sofrimentos fala da parte difícil da vida cristã. A parte que exige de nós renúncia, exige de nós compromisso, exige de nós, sabe, que a gente abra mão da nossa vida por causa de Jesus. Infelizmente, hoje em dia só é pregado sobre o poder da ressurreição. Deus pode fazer isso na sua vida, Deus vai fazer isso na sua vida, dizime aqui que Deus vai fazer você prosperar. Cara, pregar só isso é um evangelho incompleto, sabe? É impossível eu e você a gente experimentar o poder da ressurreição sem primeiro passar pela comunhão dos sofrimentos com Cristo. Nós precisamos renunciar às coisas por Deus. Portanto, sabe, diante desses versículos fica claro que é impossível eu e você nós conhecermos a Deus sem que haja renúncia. É impossível, sabe, como em qualquer relacionamento. Muitas vezes eu estava pensando hoje à tarde, por exemplo, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um melhor amigo e eu brincava com ele na rua. Muitas vezes eu queria só jogar bola na rua, só jogar bola. Aí chegava algum dia, meu amigo falava, não, vamos brincar de pique-esconde hoje. E eu não queria e tal, mas para poder ter o meu melhor amigo do meu lado, eu renunciava à minha vontade, para poder ter o meu melhor amigo do meu lado. Sabe, em todo tipo de relacionamento é isso, é assim. Quem aí é casado, quem está noivo ou namorando, sabe do que eu estou falando, né? É necessário que você muitas vezes renuncie à sua vontade, renuncie às coisas que você quer fazer por causa de um relacionamento. Se com as pessoas nós somos assim, sabe, nós somos muito fáceis em abrir mão de algumas coisas para estar perto de algumas pessoas, por que com Deus a gente trata de uma forma diferente? Por que com Deus muitas vezes a gente tem dificuldade em abrir mão das coisas, dificuldade em renunciar às nossas vontades para estar com Deus? Sabe, eu estava falando isso com uma pessoa esses dias, eu creio que Deus ele se revela para nós como Pai, para trazer essa naturalidade de um relacionamento. Muitas vezes, para estar junto com os meus pais, eu preciso renunciar a algumas coisas, sabe, alguma vontade. Meu pai é vascaíno, gosta de ficar vendo o jogo do Vasco, para eu ter um tempo com ele, eu preciso renunciar a isso e ver o jogo do Vasco com ele. Então, eu creio que Deus ele se revela como Pai, justamente para trazer essa naturalidade. Poxa, para estar junto com meu pai, eu preciso renunciar a algumas coisas na minha vida. Então, o meu relacionamento e o seu relacionamento com Jesus depende de renúncia. Nós estamos aí em Filipenses 3, né? Volta alguns versículos, vamos ler a partir do verso 3 agora. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo, Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E novamente o verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo, para nós, ele é um grande exemplo de uma pessoa que renunciou tudo o que tinha para poder conhecer a Jesus. Sabe, nesses versículos, lendo esse versículo, sabe, pesquisando um pouco sobre a história de Israel, a gente percebe que Paulo ele era considerado uma pessoa muito importante na sociedade. Primeiro que ele era cumpridor da lei. A lei na época dos israelitas ali era era o máximo, sabe? Eles faziam de tudo para cumprir a lei, eles cumpriam a lei à risca, sabe? Então, você ser um cumpridor da lei te dava um certo status, né? Se você não era uma pessoa considerada pecadora, você tinha um certo status diante da sociedade. Ele fala que ele era um verdadeiro israelita, outra coisa que também traz um certo status para Paulo, porque eles tinham um certo preconceito muito grande com
com pessoas que não eram judeias, né, não eram israelitas, pessoas estrangeiras, né, eles tinham um certo preconceito com isso. A exemplo, por exemplo, dos samaritanos, eles não se davam com os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos, então eles tinham um certo preconceito com isso. Então Paulo, ser israelita, trazia um certo status para ele. Além disso, ele era fariseu. O fariseu, ou seja, ele era pertencente a uma das seitas mais respeitadas da época, uma das seitas mais fortes da época, né? E além de tudo, ele era perseguidor dos cristãos. Então, todas as características que eu falei até aqui traziam um certo status para Paulo com os israelitas, mas o fato dele ser um perseguidor dos cristãos não trazia somente um status para ele com os israelitas, mas também com os romanos, porque nessa época os romanos já estavam perseguindo os cristãos. Então ele se tornar um perseguidor de cristãos também se tornava um aliado de Roma. E isso trazia um status para ele com os israelitas e com os romanos. Então, Paulo, ele tinha um status a zelar naquela época, ele tinha posses, com certeza ele era um cara com posses, era um cara rico naquela época, né? Mas aqui fala que quando ele se deparou com Cristo, ele passou a considerar todo status, toda fama, toda riqueza, tudo que ele tinha como perda. Sabe, os versículos posteriores falam que ele considera tudo como esterco, a fim de conhecer a Jesus, né? Cara, é impossível, como eu falei, conhecer Jesus sem que haja em mim e você renúncia. Sabe, eu creio que Deus, ele espera, assim como Paulo, isso para as nossas vidas. Que eu e você, nós tenhamos um encontro tão verdadeiro com Deus, sabe, em relacionamento, em intimidade, a ponto de considerar tudo que para nós é importante como perda. Eu creio que Deus, ele espera isso de mim, esse nível de renúncia na minha e na sua vida. Sabe, o que na sua vida é importante hoje? Né? É bom a gente pensar nisso, porque talvez, muitas das vezes, o que é importante na nossa vida nos afasta de Deus. E talvez Deus espere que você renuncie isso na sua vida hoje, para que você se aproxime dEle. Amém? Deus espera de nós renúncia. Sabe, quando eu falo aqui em renúncia, muitas vezes é natural da gente, né, pensar em pecados. Nossa, eu tenho que renunciar, então, eu estou fazendo isso de errado, isso de pecado, eu tenho que renunciar. Realmente, nós precisamos renunciar à nossa vida pecaminosa. Realmente, eu e você, nós precisamos renunciar o que na nossa vida é pecado, e a gente sabe que é pecado, sabe, mas eu creio que esse seja apenas o primeiro passo. Talvez, como eu disse, você está aqui hoje pela primeira vez, e você precisa começar com isso. Renuncie os seus pecados, renuncie aquilo que tem te afastado de Deus. Mas, cara, eu creio que Deus, ele tem um nível mais profundo de renúncia para mim e para a sua vida, né? Esse, como eu falei, seja o primeiro passo, mas Deus, ele espera e ele deseja de mim, de você, algo a mais, algo além, sabe? Não somente renunciar a coisas que a gente já sabe que é pecado, mas também coisas que a gente sabe que é lícita, mas que tem às vezes nos afastar de Deus. Abra comigo em Hebreus 12, no verso 1. Hebreus 12, 1 diz o seguinte, só um segundo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nesse versículo fica claro que existem duas coisas que nós precisamos nos desembaraçar, ou seja, nós precisamos renunciar. Uma delas é sim o pecado, aqui fala para a gente se desembaraçar do pecado, mas aqui traz outro elemento, sabe, que nós precisamos abrir mão, que nós precisamos renunciar. Aqui fala de peso, desembaraçando do peso, não somente do pecado, sabe, e esse peso fala para mim e para você sobre as distrações da nossa vida. O que na minha e na sua vida tem nos distraído em relação ao nosso relacionamento com Jesus? Será que é o Instagram? Será que é a Netflix? Sabe, muitas vezes a gente pensa que o diabo, para nos tentar, ele vai aparecer assim encarnado na minha frente e começar a me tentar, mas não. Muitas das vezes, sabe, ele tem tentado a gente de forma sutil. Muitas das vezes não, eu creio que todas as vezes ele tenta a gente de forma sutil. Sabe, então, nós precisamos deixar para trás, renunciar a esses pesos também. Coisas que muitas vezes são lícitas, coisas que muitas vezes até nos fazem um certo bem, mas que tem nos afastado de Deus. Né? Peso fala daquilo, não necessariamente daquilo que é pecado, mas daquilo que pode me fazer pecar, daquilo que pode me levar a pecar, né? Fala daquilo que pode me fazer cair. Né? Eu lembro quando a gente
fazia a célula na praça, o Eltinho até pregou essa palavra, né? E ele deu um exemplo, né? Tentando correr com o peso nas costas, sabe? Fica muito mais difícil. Quando o Eltinho tirou o peso da costa, ele conseguiu correr de uma forma tranquila. E é assim na minha, na sua vida, sabe? Para a gente correr em direção a Deus, é necessário que a gente deixe o nosso peso para trás. Amém? Nós precisamos, sabe, aprender a renunciar para Deus coisas lícitas, né? Coisas gostosas, coisas prazerosas. Existe no Antigo Testamento, né, um voto que chama voto de Nazireu. Não sei se todos aqui conhecem, se todos aqui já leram, se eu não me engano está descrito em números esse voto, né? Era um voto de Nazireu onde a pessoa, durante um certo período de tempo, ela se abstinha, sabe, de cortar cabelo, se abstinha de tocar em morto e se abstinha também de beber vinho, né? Ou comer qualquer fruto que seja de uva. Existia esse voto, sabe? E eu creio que Deus, Ele não colocou. Às vezes a gente fica pensando, mas nossa, o que isso tem a ver com Deus, né? Vou deixar de cortar meu cabelo, o que isso vai me ajudar a me aproximar de Deus? Eu vou deixar de beber vinho, o que isso vai ajudar a me aproximar de Deus, né? Às vezes aparentemente não tem nada a ver, mas eu creio, né? E assim como Hebreus diz, que as coisas do Antigo Testamento são apenas sombras daquilo que Deus espera de nós, sabe? Então, a gente precisa, sabe, através desse voto de Nazireu, isso traz alguns ensinamentos para mim e para você. Primeiro, né, eles se abstinham de tocar em mortos, ou seja, eles se abstinham de coisas impuras. Sabe, tocar em morto já era algo que estava na lei que Deus deu para Moisés, já falava que era pecado você tocar em morto. Então, quando fala que os nazireus, eles se abstinham de tocar em mortos, ou seja, eles já estavam renunciando para Deus ao que já era impuro, ao que todo mundo já sabia que era errado, ou seja, trazendo para os nossos dias atuais o pecado. Quando a gente se abstém, né, do pecado, beleza, isso aí todo mundo já sabe que é errado, é algo que a gente precisa se abster mesmo. Mas fala que os nazireus, eles iam além disso, eles se abstinham também de cortar o cabelo. Se você for olhar na tradição de Israel, né, cabelo era algo que trazia honra, principalmente para as mulheres, né? Então, eles deixaram de cortar o cabelo, cuidar do seu cabelo, sabe? Eles estavam abrindo mão de algo que trazia honra para eles. Algo que era lícito eles cortarem o cabelo, era lícito eles cuidarem da sua aparência, mas eles falavam, não, eu amo tanto a Deus, eu quero me dedicar tanto a Deus, que eu vou abrir mão disso que é lícito, disso que Deus permite que eu faça, para mim poder me aproximar dEle. E eles se abstinham também de tomar vinho. Sabe, vinho, naquela época, era a bebida mais tradicional que existia. Eles tomavam vinho em todas as refeições. Era na hora do almoço, na hora da janta, eles tomavam vinho. Sabe, e era algo que trazia alegria, assim como hoje ainda traz, né, para muitas pessoas alegria. Então, vinho era algo que trazia alegria. Quando eles se abstinham de vinho, eles estavam dizendo no mundo espiritual, eu abro mão das coisas prazerosas dessa vida, das coisas gostosas dessa vida, porque eu amo a Deus. Sabe, eu creio que Deus espera esse nível, sabe, aqui fala de 3 níveis de renúncia na minha, na sua vida. Né? É claro que a gente às vezes não vai conseguir do dia para a noite renunciar todas as coisas, né, para Deus, mas existe um nível. Como eu falei, você talvez aqui hoje está pela primeira vez, comece no primeiro nível, renunciar às coisas que você já sabe que é errado, renunciar às coisas, sabe, que são pecado na minha, na sua vida, as coisas, sabe, muitas vezes nem precisa das pessoas dizer que é errado na minha, na sua vida, a gente mesmo já sabe que é errado. Comece por isso, mas não se contente somente nisso, sabe? Passe por um novo nível, comece a renunciar para Deus coisas que são lícitas. Jogar videogame é pecado? Claro que não, cara. Mas eu amo tanto a Deus que eu quero abrir mão disso para poder estar com o Senhor. Sabe? E um terceiro nível, um nível tão profundo, sabe? De renúncia, que eu creio que é o que Deus espera para mim e para você. Que é abrir mão de coisas que são gostosas, coisas que são prazerosas, sabe? Coisas que são lícitas e além de lícitas são gostosas, sabe? Para a gente poder estar com Deus. Amém? Dessa forma, através dessas três renúncias, quem fazia esse voto de Nazireu, ele se santificava e se separava para Deus, sabe? Então, mas eles se separavam por um certo período de tempo, e eu creio que Deus, ele não quer algo temporário para mim e para você, mas Ele quer algo constante. Nós precisamos todos os dias, assim como Ele disse lá em Lucas 9, 23, né, o versículo que eu li aqui, diariamente tomar a sua cruz, diariamente eu renunciar às coisas por Deus, diariamente eu abrir mão da minha vontade por Deus, sabe? Que nós possamos ser hoje, na nossa geração, verdadeiros nazireus de Deus, sabe? Pessoas dispostas a abrir mão dos nossos prazeres para estar com Deus. Amém?
Então, diante disso, sabe, estudando um pouco sobre o Nazireu, eu cheguei à conclusão que eles se santificavam através da renúncia, sabe, e eu estou aqui para te dizer hoje que a renúncia é o único caminho para a santidade. Renúncia eu vou repetir, renúncia é o único caminho para a santidade. Para eu e você nós vivermos uma vida santa, é impossível sem que haja renúncia. Sabe, e é tão importante isso, às vezes a gente fala de santidade, vocês pensam, nossa, é um trem chato, vou virar uma pessoa chatona, né, que não faz nada, mas cara, santidade é algo tão importante nas nossas vidas, que a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, a minha e a sua salvação depende de santidade. Se eu e você nós não buscamos viver uma vida de santidade, nós não vamos ver a Deus. Olha o tanto que isso é sério, a minha e a sua salvação depende de renúncia. A minha e a sua salvação depende de se santificar em Deus. Nós somos, como eu falei, tão relutantes, né? Tão relutantes em renunciar às coisas por Deus, por causa de Deus, sabe? Mas eu estou aqui para te dizer que existe uma glória e existe uma recompensa para aqueles que renunciam às coisas por causa de Deus. Um grande exemplo aqui, né, que eu estava pensando foi Moisés. Moisés é um outro exemplo na Bíblia, sabe, de uma pessoa que renunciou grandes coisas para estar com Deus. Sabe, não sei se todos aqui conhecem a história de Moisés, mas a Bíblia nos conta que Moisés, ele nasceu ali, ele era hebreu, mas quando ele nasceu, o faraó, né, naquela época, os israelitas moravam dentro do Egito, né, e o faraó naquela época ele deu um decreto, ele falou, todas as mulheres israelitas, quando nascer um homem é para vocês lançar o menino no rio. E a mãe de Moisés fez isso, né? Pegou ele, colocou ele dentro de um cesto, lançou ele no rio. Só que Deus, ele é tão bom, sabe? E Deus tem um propósito em todas as coisas, que a própria filha de Faraó, né, a princesa daquele império, né, ela encontra com Moisés na beira do rio, sabe? E ela adota Moisés como seu filho. A partir daquele momento, Moisés ele passa a viver como um príncipe. Sabe, ele passa a viver como um príncipe na nação mais poderosa da época. Naquela época, Egito, do mundo conhecido, era a nação mais poderosa. Era a nação que governava sobre outros impérios, era uma nação muito poderosa, né? É a mesma coisa de hoje, por exemplo, eu estar vivendo, por exemplo, na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Sabe, com os privilégios, com muitos privilégios, né, com muita riqueza, com tudo que eu quero, tudo que eu tenho a todo momento, sabe, essa era a vida que Moisés vivia, ele passou a viver como um príncipe naquele lugar. Mas cara, olha o que diz em Hebreus 11, no verso 24, Hebreus 11, 24 nos diz o seguinte, que pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha o grau de renúncia desse homem. Sabe, como eu falei, ele vivia como um príncipe, né, na maior nação do mundo conhecido daquela época, mas ele encontrou com um Deus, sabe, que ele decidiu renunciar a tudo isso, sabe, esses prazeres, esses privilégios, para estar com esse Deus num deserto. Se você for ler a vida de Moisés, a partir do momento que ele decidiu estar com Deus, foi uma vida difícil. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente vai renunciar às coisas por Deus e vai viver uma vida tranquila aqui na terra, mas cara, isso não é verdade. Muitas vezes você vai viver uma vida de renúncia, sabe, aqui nessa terra, e você vai continuar passando por adversidades, você vai continuar passando por coisas difíceis, eu até me atrevo a dizer que quando você se entrega a Deus, as dificuldades até aumentam, né? Mas cara, olha o nível de renúncia, de entrega de Moisés. Ele preferiu viver no deserto com Deus do que estar no palácio sem Deus. Sabe, eu creio que é isso que Deus espera da minha e da sua vida, né? Um nível de renúncia a esse ponto. Sabe, Moisés, ele teve a sua recompensa. Ele viveu uma vida difícil, como eu falei, mas ele teve a sua recompensa, e isso está claro lá em Deuteronômio 34, no verso 10. Deuteronômio 34, 10 diz o seguinte: que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face.
nunca mais na história de Israel houve um profeta como Moisés, sabe, com quem Deus tratasse face a face. Nem Jeremias, nem Isaías, nem Ezequiel, nem Miqueias, nem Daniel, nem nenhum desses grandes profetas foi maior, sabe, nem Samuel foi maior do que Moisés. A Bíblia nos diz, e é bem clara em dizer que Moisés foi o maior profeta, sabe, que pisou na terra. E isso porque ele decidiu renunciar às coisas por Deus. E ele já teve a sua promessa, né, já teve a sua recompensa aqui na terra. E a sua recompensa foi o próprio Deus. Sabe, Moisés, em questão de intimidade com Deus, talvez seja o nosso maior exemplo depois de Jesus. Porque Deus quis se revelar a Moisés face a face, ele subia no monte. Cara, ele chegou a subir no monte e ficar 40 dias sem comer e sem beber nada. Isso é fisiologicamente impossível. Nenhum ser humano consegue passar, se eu não me engano, mais que 3 dias sem beber água, mas a Bíblia nos conta que ele ficou 40 dias e 40 noites sem beber água. Então, aqui na terra ele já recebeu a sua própria recompensa, que foi o Senhor. Mas eu e você, nós não podemos esperar somente a nossa recompensa nessa terra. Porque, como eu disse, talvez a gente vai viver uma vida inteira com dificuldades. Mas a nossa recompensa maior é a nossa salvação. Como eu falei, a minha e a sua salvação depende de renúncia. Isso precisa mexer comigo e com você. A minha e a sua salvação depende de renúncia. Sabe, nós precisamos renunciar às coisas por Deus, não esperando receber algo aqui. E essa é uma dificuldade nossa muitas vezes no momento de oferta, né? Nossa, eu tenho dificuldade de ofertar aqui porque vai me faltar, eu vou ficar no prejuízo, mas ei, deixa eu te falar, com Deus você nunca vai ficar no prejuízo. Deus, Ele nunca deixa a gente no prejuízo. Olha o que o próprio Jesus disse lá em Marcos 10, 28. Marcos 10, 28 diz o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tomou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente século, o cêntuplo das casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus está nos dizendo? Se você renunciou sua vida por causa de mim, se você deixou tudo para me seguir, pode ficar despreocupado, você não vai ficar no prejuízo. Porque você pode sim receber coisas nessa terra, mas mais do que isso, você vai receber a vida eterna. Sabe, e isso deve ser o nosso maior alvo. Eu estou aqui hoje falando para você renunciar a sua vida por Deus, porque existe uma recompensa maior que se chama a vida eterna. Cara, isso é muito forte, sabe? O meu destino na eternidade depende da minha renúncia de hoje. Amém? Nossa maior recompensa é a salvação. Mateus 19, 16 nos conta uma história interessante. Que diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Para mim, das histórias do Evangelho, talvez essa seja a mais triste, porque esse jovem, ele teve a oportunidade de talvez se tornar um mais novo apóstolo de Jesus. Pensa Jesus chegar para mim, para você e falar: cara, vem e siga-me.
Mas existe uma condição para isso. Você precisa deixar tudo, deixa seu emprego para trás, deixa tudo que você tem para trás, deixa sua família para trás, aquilo que é importante para você, vem e siga-me. Qual que seria a minha, sua resposta para Jesus hoje? Cara, eu estou aqui para te dizer que hoje é uma noite de decisão na minha e na sua vida. Sabe, eu não quero mais que a minha geração seja conhecida como uma geração fraca, como uma geração que não conhece a Deus. Muito pelo contrário, eu quero estar disposto, sabe, a renunciar às coisas dessa vida para conhecer a Jesus. E Jesus está aqui hoje, assim como Ele disse para esse jovem, sabe, fazendo um convite para mim e para você. E qual é a nossa decisão? Sabe, a gente vai renunciar às coisas dessa vida e experimentar desse tesouro dos céus que Jesus prometeu para esse jovem? Ou será que a gente, assim como esse jovem, vai ter o coração tão arraigado nas coisas dessa terra, a ponto de não abrir mão das coisas dessa terra, querer experimentar as coisas dessa terra, o tesouro dessa terra, e desperdiçar o tesouro nos céus? A Bíblia não conta a história, o resto da história desse rapaz, mas pode ser que nesse momento ele perdeu a sua salvação, sabe? E a vida, né, a Bíblia não nos conta o resto da minha e da sua história. Quem aqui sabe o que vai acontecer com você daqui a meia hora? Quem aqui sabe o que vai acontecer com você amanhã? Então o resto da sua história você não sabe. Sabe, você só tem o hoje para decidir renunciar à sua vida por causa de Deus. Sabe, eu não sei em que nível da sua fé você se encontra hoje. Talvez você já renunciou a pecados por causa de Deus. Mas cara, experimente um novo nível de renúncia por causa de Deus. Experimente um novo nível de renúncia para conhecer a Deus. Talvez hoje você ainda não renunciou nada por Deus. Talvez você está ouvindo essa palavra pela primeira vez. Cara, comece pelo básico. Renuncie os seus pecados por causa de Deus. Renuncie as suas vontades por causa de Deus. A Bíblia nos conta que Jesus, né, Deus, Ele nos comprou com o preço de sangue, com o preço de Jesus. Sabe, a partir do momento que Ele nos compra, né, e Ele usa, a Bíblia usa essa expressão, porque naquela época era muito comum senhores comprar escravos, né? Ele usa essa expressão compra para nos dizer: ei, eu te comprei e hoje você é meu servo. Sabe, um servo ele não tem vontade própria, um servo ele faz o que o Senhor manda, independente dele ter vontade ou não. E eu vejo que isso é um problema na nossa geração. A gente só quer fazer o que nos dá vontade. A gente só quer falar: hoje eu vou na célula porque eu estou com vontade, hoje eu vou na igreja porque eu estou com vontade. Se eu e você a gente for ficar esperando ter vontade de renunciar às coisas para conhecer Jesus, a gente nunca vai renunciar a nada. Porque por nós mesmos a gente não consegue, dependendo da nossa vontade, nossa emoção, a gente não consegue renunciar às coisas. A nossa fé precisa ser algo racional. O que a Bíblia fala? Ofereça a Deus o seu corpo como um culto racional. A Bíblia não fala um culto emocional. Você não precisa sentir, Deus não precisa vir aqui te tocar. Muitas vezes a gente mistifica muitas coisas, sabe? Deus precisa aparecer aqui como um raio de luz, como foi com Paulo, me deixar cego durante 3 dias, para que aí sim eu passe a renunciar às coisas. Mas não é necessária emoção. A minha fé, a sua fé precisa ser uma fé racional. A fé precisa ser algo racional. Fé não fala sobre o sentimento, fé fala sobre uma decisão. Sabe, eu e você, nós precisamos hoje tomar essa decisão. Qual decisão você toma hoje? Se apegar às coisas desse mundo e sair da presença de Deus aqui hoje triste, sabe, com a tristeza eterna? Ou você decide hoje renunciar à sua vida e às coisas que têm te feito se afastar de Jesus, para que assim você experimente um tesouro no céu? Para a gente estar finalizando, né? Eu quero falar um pouco sobre o nosso maior exemplo de renúncia. Eu falei aqui sobre Paulo, falei aqui sobre Moisés, mas existe o nosso maior exemplo de renúncia, e esse exemplo se chama Jesus. Abra comigo em Filipenses 2, no verso 5. Filipenses 2,5 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou como o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é uma das passagens que eu mais gosto de verdade, né, em toda a Bíblia. E aqui fala que Jesus, ele renunciou a algo, sabe, para poder salvar a minha e a sua vida. Jesus, ele se esvaziou,
usou como, aqui fala que ele não usou como usurpação ser igual a Deus, né? Muito pelo contrário, ele se esvaziou, ele veio em forma de humano, sabe? Imagina Deus deixando os céus, ele morava nos céus com o Pai, ele estava nos céus com o Pai, ele tinha tudo que ele necessitava ali com Deus. Imagina ele deixando tudo dos céus para vir aqui na terra, se entregar por mim e por você, por pessoas que não valem nada, sabe? Jesus, ele renunciou tudo o que ele tinha, ele renunciou o seu melhor por causa de pessoas que não valiam nada. Ele renunciou tudo o que ele tinha de melhor por causa de mim e de você que não valia nada, por causa de mim e de você que vive blasfemando contra ele, por causa de mim e você que vive negando a ele. Sabe, será que esse fato, o fato de Jesus ter deixado tudo por mim e por você, não é o suficiente para que eu e você deixe de viver uma vida que não vale nada por causa dele? Sabe, será que isso não é o suficiente para que a gente viva uma vida para ele? Cara, Deus, ele já fez a sua parte. Como eu falei, para que um relacionamento funcione é necessário renúncia. Muitas vezes eu falei aqui, né, para que eu tenha um bom relacionamento com Jesus é necessário renúncia. Talvez você pensou, mas por que Deus não renuncia a algo para estar comigo então? Cara, eu estou aqui para te dizer que Deus, ele já fez a sua parte. Deus, ele já entregou o seu Filho, e o Filho que é Jesus já entregou a sua vida por mim e por você. Ele já renunciou o que ele tinha de melhor. Agora basta eu e você dar uma resposta em relação a isso. Qual resposta nós vamos dar hoje para Jesus, mediante o sacrifício dele na cruz? Mateus 13, no verso 44, diz o seguinte: o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Eu estou aqui para te dizer hoje que Jesus, ele é o nosso tesouro escondido. Jesus, ele é a nossa pérola de grande valor. Sabe, a gente precisa vender tudo o que a gente tem para poder encontrar com ele. Amém? Para a gente terminar de verdade agora, Salmos 24, no verso 3. O pessoal do louvor pode subir se quiser. Salmos 24, 3 diz o seguinte: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar em seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Cara, é impossível eu e você nós subirmos ao monte santo do Senhor com peso nas costas. É impossível a gente encontrar com Deus na sua morada, no seu santo monte, sem que a gente renuncie a algumas coisas. Sabe, nós precisamos subir. E primeiramente eu preciso renunciar às coisas da minha vida por causa de Deus, mas existe um outro propósito também na renúncia. Eu preciso renunciar às coisas na minha vida por causa dessa geração. Eu preciso renunciar às coisas nessa vida por causa das outras pessoas. Nós precisamos subir para que, assim como Moisés, trazer um direcionamento para o povo. Nós precisamos subir para que, assim como Moisés, trazer um direcionamento para essa geração. Sabe? E só se sobe ao santo monte do Senhor com santidade, como diz no verso 4, né? Aquele que tem mãos limpas e o puro coração, é esse que vai subir no monte do Senhor, é esse que vai trazer um direcionamento para essa geração, é esse que vai viver coisas grandiosas em Deus. Sabe, o Elton falou aqui na oferta do menino que entregou 5 pães e 2 peixinhos. Cara, você acredita, você acha mesmo que naquela multidão só ele tinha 5 pães e 2 peixinhos? Você acha que alguém ia, sem consciência, para o meio do deserto, caminhar sei lá quantos dias, sem levar nenhum mantimento? Você acha que só ele tinha 5 pães e 2 peixinhos? É claro que não. Mas ele foi o único que teve a coragem de renunciar ao que tinha, para poder abençoar aquela multidão. Sabe, ele foi o único que teve essa ousadia. Que nós possamos ter essa ousadia também. Cara, eu estou cansado, sabe, de ter bons cultos. Eu estou cansado de vir aqui ouvir boas palavras. Cara, ser igreja não é isso. Deus, ele não te chamou para estar sentado nessa cadeira.
Igreja não é estar sentado nessa cadeira ouvindo uma palavra, cara. Nós precisamos renunciar a isso. Às vezes renunciar a uma reunião gostosa como essa para ir lá fora e encontrar a ovelha perdida. Nós precisamos renunciar a essa vida. Cara, nós precisamos renunciar. Existe uma geração esperando ser alimentada, mas enquanto a gente ficar retendo nossos pães, nossos peixinhos, eles nunca vão experimentar esses milagres. Nós precisamos renunciar por essa geração. E eu quero finalizar com a seguinte pergunta, né? Quem aqui hoje está disposto a subir ao monte do Senhor? Quem aqui hoje está disposto a abrir mão da sua vida, a abrir mão daquilo que é prazeroso para você, sabe? Para encontrar com Deus, para encontrar com essa geração que está perdida. Cara, nós precisamos nos envergonhar da geração que a gente tem sido. Eu e você precisamos ter vergonha, sabe? De ser uma geração que não é intensa em Deus. Muitas vezes eu sento com o Hugo, eu sento com o Elton, eu fico escutando as histórias deles, sabe? De quando eles se converteram, cara, eu fico fascinado por isso. Mas eu estou cansado de ficar ouvindo as histórias deles, eu quero viver as minhas próprias histórias em Deus. Isso precisa mexer com você. Sabe, se você está aqui hoje pela primeira vez, anseie por isso, cara, não existe alegria longe de Deus. O Bruninho falou sobre isso hoje na célula, sabe? Não existe alegria. O Breno, eu estava conversando com ele me falou uma frase, sabe, que eu achei interessante. Em todo momento a gente sempre está buscando a Deus. O problema é que a gente busca a Deus nas coisas erradas. Sabe, a droga que a gente procura, muitas vezes a pornografia ou a masturbação, ou seja, a bebida, as drogas, sabe? A gente está buscando a Deus, no nosso interior está buscando a Deus, mas a gente busca nas coisas erradas. Cara, a gente precisa renunciar às coisas dessa vida para buscar a Deus da forma certa. Amém? Se coloque sobre seus pés, comece a orar agora. Eu já sei o que eu preciso renunciar por Deus hoje, mas eu quero te perguntar o que você precisa renunciar. É uma pergunta que só você pode responder hoje. Sabe, comece a falar com Deus e comece agora, sabe, renunciar às coisas por causa de Deus. Comece hoje a falar, sabe, talvez a primeira atitude em uma renúncia é o confessar. Comece a confessar o que tem te afastado de Deus aqui hoje. Comece a confessar, sabe, as coisas que você precisa renunciar por causa dele. Sabe, não espere te conduzir em uma oração, não. O véu foi rasgado, você tem livre acesso, você não precisa mais de um mediador, você não precisa mais que alguém faça uma mediação entre você e Deus. Sabe, você pode abrir a sua boca e renunciar às coisas, você pode abrir a sua boca e falar com Deus. Sabe, não espere uma canção, que a Cíntia ministra uma canção aqui para nós, sabe, comece a falar com Deus aí. Em nome de Jesus, aproveite esse momento, sabe, enquanto o Carta Escrita nos conduz em uma canção. Amém. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá
descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. E eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Faça dessa canção sua oração. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. E eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Amém. Sabe, não faça dessa canção somente mais uma canção. Sabe, não faça dessa reunião somente mais uma reunião. Deixe Deus continuar falando ao seu coração. Abra mão, sabe, das coisas por causa de Jesus. A gente acabou de cantar, sabe, sobre deixar o fogo queimar no nosso coração. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis, sabe, por não deixar o fogo se apagar. E eu fico pensando, quantas noites de sono talvez eles perdiam preparando a lenha para o altar. Quantas noites de sono talvez eles perdiam se preocupando em não deixar a lenha apagar. Sabe, é assim na minha, na sua vida também. Talvez seja necessário a gente abrir mão, sabe, de noites bem dormidas. Talvez seja necessário a gente abrir mão, sabe, da nossa própria vontade, para poder deixar esse fogo permanecer. Sabe, aceite o convite de Jesus para a sua vida hoje. Ele te chama para renúncia. Ele te chama para viver um verdadeiro evangelho hoje. Em nome de Jesus, sabe, medite nessa palavra, deixe Deus falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te leve em segurança para a sua casa, que Ele continue ministrando essa palavra no seu coração, que Ele te dê a paz. Nós estamos terminados agora, sabe, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, sabe, não deixe esse fogo se apagar na sua vida. Renuncie às coisas por Jesus. Amém.